Bom dia, hoje é dia 16 de agosto de 2021 e a princípio eu quero orar. Pai, muito obrigada por essa oportunidade de conversar sobre a tua palavra, de conversar sobre os teus feitos, ó Pai, por adorar o Senhor, por poder adorar o Senhor, por poder, ó Pai, proclamar tudo que o Senhor tem feito, Pai, ao longo da história do teu povo. Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração. Pai, nos abençoa nesse dia, nos abençoa, Pai, nessa semana. Pai, nos guia a toda a verdade, nos traz direção, Senhor, no nosso caminho, nas nossas escolhas, Pai, no nosso lar, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, ó Deus. Guia-nos, Jesus, nos traz direção. Eu te peço, em nome de Jesus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao seu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Tudo tem seu tempo certo e há tempo para tudo acontecer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Tua palavra acima de tudo, fiel, passará o céu e o mar. Suas palavras não passarão, passará o céu e o mar. Suas palavras não passarão. Eu gostaria de ler um versículo de Êxodo 3, versículo 2, que diz assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu uma sarça de fogo do meio, e o anjo do Senhor lhe apareceu uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Eu quero compartilhar com você hoje um pouquinho da história de Moisés. Eu gosto muito da história de Moisés, e essa história nos últimos dias tem estado no meu coração, e hoje eu tive essa oportunidade de rememorar alguns momentos da história de Moisés. Moisés foi um menino que, desde o começo da vida dele, ele foi perseguido. E quando ele nasce, o governo da época, o rei da época, faz um decreto para matar todos do sexo masculino. Então Moisés nasce nesse contexto de perseguição, de mortandade, né, dos meninos, dos judeus, dos hebreus meninos, porque na verdade o povo estava crescendo e o desejo daquele governo era frear o crescimento do povo hebreu. Só que na verdade já era um intento no reino espiritual do mal para que a vida de Moisés ela fosse tirada, ela fosse exterminada, para que o que Deus intentava na vida de Moisés, que era fazer dele um homem que levasse o seu povo à libertação, fosse frustrado. E na nossa vida, o mal ele quer frustrar.
ele quer nos aniquilar, ele quer nos destruir. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, que o inimigo, ele não veio, ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. Então o mal, ele quer frustrar os planos que Deus tem para a nossa vida, que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para o seu casamento, que Deus tem para a sua casa, que Deus tem para os seus filhos, que Deus tem para a sua história. E foi isso que aconteceu. Houve um plano para destruir os do sexo masculino. E Moisés, tudo contribuía para que Moisés morresse, para que o propósito de Deus na vida dos hebreus frustrasse, de libertação. Porque, na verdade, a libertação do povo de Deus já era uma promessa, já era algo que Deus já tinha falado com muitos servos seus anteriormente. E o mal queria frustrar aquilo. Mas a verdade é que aquilo que Deus tem para realizar não se frustra, não há de se frustrar, não há de ser impedido. E na verdade, Moisés, ele é poupado. Moisés, ele é cuidado. E Deus usa a sua mãe Joquebede, e Deus usa a sua irmã Miriam, e Deus usa a filha do faraó, aquele homem que fez o decreto, aquele que propôs aquele intento de destruir, de abater o crescimento do povo de Deus, dos hebreus. Deus, ele usa a filha desse homem, a filha do faraó, para cuidar do libertador, para cuidar de Moisés, para cuidar daquele homem que Deus olhou e Deus estabeleceu para que Moisés fosse aquela pessoa que Deus levantou para libertar o seu povo do Egito, para libertar o seu povo da escravidão. E na verdade, se nós formos observar, isso aconteceu também quando Jesus nasce. Jesus, como o libertador definitivo, ele foi perseguido quando ele nasceu. E o rei daquela época via Jesus como uma ameaça para o seu governo terreno. Ele tinha uma visão humana, porque ele era humano. Só que Jesus não veio para estabelecer um reino na terra, porque o reino de Jesus é espiritual. E Jesus, ele foi perseguido no âmbito humano. E Jesus, ele foi protegido. Jesus, ele foi guardado para o tempo oportuno, para que ele pudesse libertar o seu povo com a sua morte, com seu sacrifício, sacrificando, entregando a sua própria vida em nosso favor. E Deus usa José, o seu pai, Deus usa aqueles magos que foram visitá-lo quando ele nasceu, Deus usa a natureza, Deus usa várias pessoas para que Jesus fosse poupado, para que Jesus fosse preservado. E na nossa vida não é diferente. E eu vim aqui te dizer hoje que Deus levanta pessoas para contribuir no propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus usa pessoas na intercessão, Deus usa as pessoas financeiramente, Deus usa as pessoas no aconselhamento, Deus usa pessoas para nos guardar, para nos preservar, para investir em nós, para que o propósito que Deus tem através da nossa vida possa se cumprir e não se frustrar. E eu vejo isso na vida de Jesus, eu vejo isso na vida de Moisés. E o tempo passa, Moisés cresce dentro do palácio. E é uma ironia, porque as coisas de Deus, elas são extraordinárias, porque Deus trabalha no sobrenatural. Deus, ele trabalha para confundir. Deus, ele trabalha de uma maneira que o homem não pode compreender. E Moisés é criado dentro daquele palácio. E Moisés foi cuidado e amamentado pela sua própria mãe.
E Moisés, ele, embora fosse criado num ambiente diferente, num ambiente de dinheiro, de poder, de riquezas, de conhecimentos humanos, Moisés, ele era diferente. Moisés, ele era especial. Moisés, ele tinha sido cuidado, ele tinha sido orientado pela sua mãe. E Moisés cresce diferente. E um dia ele observa uma pessoa do seu povo hebreu, porque por ele morar no palácio, ele não deixou de ser hebreu. É o sangue, a herança genética, ele não deixou. Isso me ensina que muitas vezes nós estamos inseridos em lugares de poder, de riquezas humanas, de coisas. O Egito era politeísta, de vários deuses, de comportamentos, de rituais, de religiosidade, mas Moisés era diferente. Então é possível ser diferente num ambiente adverso? É possível, porque Deus levanta o seu povo para ser sal e para ser luz. E muitas vezes a gente quer negligenciar esse chamado que Jesus nos ortogou, esse chamado que Jesus nos legou, esse legado que Jesus nos deu. Quando ele disse, vós sois o sal da terra. E sal é para preservar o que está, preservar num ambiente estragado. Vós sois luz. Por quê? Porque a luz, ela ilumina a treva. E Jesus quer que a gente estraga que a gente ilumine. Jesus quer que a gente faça diferença. Jesus não quer que a gente olhe as pessoas que estão perdidas e a gente se sinta superior. Não. Jesus nos chama hoje para a gente descer. Eu vim aqui para te dizer que nós precisamos descer. Porque nós não somos heróis, nós somos santificados, mas nós não somos perfeitos, nós somos pecadores perdoados. E Jesus nos chama não para sermos seletivos. Jesus não nos chama para a gente fazer acepção de pessoas. Jesus não nos chama para a gente olhar as pessoas de cima para baixo, mas Jesus nos chamou hoje para a gente descer. Para a gente salgar, para a gente temperar, para a gente preservar o ambiente com o nosso testemunho. E Jesus nos chama para trazer luz para um ambiente de trevas, porque Jesus quer trazer as pessoas para a luz. E muitas vezes a gente tem uma postura que a gente se coloca como se a gente fosse luz, mas nós não queremos iluminar aqueles que estão em trevas. E Jesus quer que a gente desça para que a gente venha iluminar. E sabe o que acontece? Moisés cresce e vê um do seu povo sendo maltratado por um egípcio. Ele vê um do seu povo sofrendo injustiça. Ele vê um do seu povo sofrendo castigo físico, humilhação. E Moisés, ele toma uma atitude. Ele vai defender, porque doía nele ver um irmão, um hebreu como ele, sofrer. E ele vai defender, ele vai legislar, ele vai até aquele irmão e ele vai defender aquele irmão e ele mata o egípcio. E a motivação do coração dele era salvar aquele hebreu, era livrar aquele hebreu da injustiça. E ele mata, e ele esconde o corpo. E acontece que novamente Moisés, em outro dia, ele é exposto numa situação de contenda, de briga, de discussão, e ele tenta ele tenta consertar aquilo, ele tenta estabelecer equilíbrio, ele tenta estabelecer o fim do conflito. E Moisés ele é confrontado. E quando Moisés ele é confrontado, é dito para ele, você vai fazer conosco o que você fez com aquele egípcio?
Ele chega para os seus irmãos e fala, gente, vocês são irmãos, vocês são hebreus, vocês não podem ficar vivendo a vida brigando, contendendo, disputando. E sabe o que acontece? Eles ferem Moisés com as suas palavras. Ele fala, Moisés, quem estabeleceu você como juiz? E eu quero ler esse versículo, é Êxodo 2,14, que diz assim, e ele disse, quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse, certamente este negócio já é conhecido. E sabe o que acontece? Moisés foge para o deserto. Moisés, ele abandona o palácio. E tem um versículo de Êxodo que fala muito ao meu coração, que diz assim que Moisés, ele preferiu sofrer com o seu povo do que ser beneficiado com as glórias, com os benefícios do palácio. Ele abriu mão. E eu quero te dizer, meu irmão, que na nossa vida como cristãos nós precisamos abrir mão, muitas vezes. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do palácio, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão das rodas, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. E Moisés, ele vai embora, ele fica com medo, ele foi confrontado, ele foi intimidado, e Moisés, ele amava o seu povo. E isso a gente não pode negar, que a motivação de Moisés era o bem. A motivação de Moisés era trazer harmonia para os seus irmãos, no segundo momento, e no primeiro era livrar o hebreu do castigo do egípcio. Só que mesmo com essa boa intenção, Moisés, ele foi incompreendido, ele foi rejeitado. Eles não quiseram. No segundo momento, os seus irmãos, os hebreus, não aceitaram a ajuda dele. Falou, Moisés, quem pôs você para legislar? Quem pôs você para julgar a nossa causa? Quem pôs você para nos admoestar? Sabe? E na verdade, a gente não gosta de ser admoestado. Mas a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz do pastor e elas obedecem. E muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós não damos crédito, nós estamos sendo teimosos, rebeldes, como não sendo ovelhas. Porque a ovelha, ela ouve o que o pastor diz, ela ouve a direção que o pastor dá, ela identifica a voz do pastor. E sabe o que acontece? Moisés foge, Moisés desiste. Moisés vai morar num lugar longe do Egito, longe da glória, da pompa, do prestígio, do poder, dos conhecimentos do Egito. E lá ele vai viver o ostracismo, e lá ele vai viver o isolamento. E passam-se 40 anos. 40 anos e um dia, Deus vai até Moisés. E Deus se apresenta a Moisés no momento que ele está desenvolvendo uma atividade tão simples. Moisés sai do palácio, da posição de príncipe, com todo o conhecimento que ele tinha, e ele vai pastorear ovelhas. E um dia ele está cuidando das ovelhas e Deus se revela para ele. E Deus fala para Moisés o seguinte, no verso 3:7, e o Senhor disse, certamente ouvi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E Deus chama Moisés. E eu quero te dizer que muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida. E no começo dessa meditação, eu cantei uma música
que foi composta muitos anos atrás e eu gostei muito, eu guardei na minha mente, eu canto essa música direto, porque eu sei que na nossa vida, como diz Eclesiastes 3, há um tempo certo para tudo acontecer. E chegou o tempo que Deus se apresenta. Deus, ele vai até Moisés e fala: Moisés, eu cuidei de você. Eu te preservei. Eu estou te levantando para você voltar para o Egito, para libertar o meu povo. Eu vou libertar o meu povo através de você. Então Deus, ele usa pessoas, ele usa homens e mulheres. E quão doloroso foi o processo que Moisés passou para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. E Jesus também. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a obediência pelo muito que ele sofreu. E eu quero dizer para você que eu fiquei pensando na sarça ardente esses dias, na sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés uma sarça ardente, numa árvore pequena que queimava, queimava, queimava e ela não era consumida, ela não virava cinza. E na verdade esse processo é um processo de purificação. Deus trabalhou na vida de Moisés e através daquele deserto, através daquela solidão, através daquela humilhação, através de tudo que ele deixou para trás, através de anos de silêncio, de aparente esquecimento de Deus, de aparente frustração do propósito de Deus na vida dele, chegou o momento. Ele foi purificado naquele deserto. E na vida nossa como cristãos, Deus nos purifica. E a Bíblia diz que Deus, ele nos purifica como ouro. E é muito lindo, porque o ouro, quando ele é colocado no fogo, ele é bem duro. E as impurezas vão saindo do ouro e o ouro vai ficando maleável. O ouro vai ficando mais brilhante. E o ouro vai ficando mais fácil de ser trabalhado. E na nossa vida é assim. E Moisés foi esse homem que foi trabalhado lá no deserto, na dor, no esquecimento, no desprezo, na incompreensão dos seus irmãos, na perseguição desde quando ele nasceu, na sua incapacidade de ser um gago, de ser um homem que ele tinha dificuldade de verbalizar. Nesse lugar Deus o forjou. E aquele momento que Deus se revela a Moisés naquela pequena árvore que vai queimando, eu penso, Deus se revela para ele dizendo: Moisés, eu sou aquele que queima, eu sou aquele que purifica, mas que não destrói, que santifica, que prepara, que renova. Então eu quero te chamar nesse dia para você ver a sua vida de uma perspectiva diferente. Eu quero trazer hoje essa figura da sarça ardente. Deus poderia ter se manifestado de tantas formas para Moisés, mas Deus resolve se manifestar a ele no meio de uma sarça ardente, de um fogo que queimava uma árvore e não consumia. E eu quero te dizer que todos aqueles que têm passado por processos de purificação, de santificação, de dor, que têm sido feridos. Às vezes você foi numa boa intenção como Moisés. Moisés ele estava com a motivação certa de salvar o seu povo, mas não era o momento. Não era na força dele. E quando nós vamos na nossa força, a gente corre o risco de matar pessoas. E Moisés matou o egípcio, porque ele foi na força dele, ele olhou a necessidade, ele teve a percepção, ele amou o povo, mas não era o momento dele. E Jesus sabia isso também, levando lá para o Novo Testamento. Jesus, quando ele é arguido pela sua mãe, Maria, Jesus fala: mulher, não é chegada a minha hora.
Então eu quero te dizer que por mais doloroso que pareça, Deus tem um momento certo para realizar o seu propósito através da nossa vida. E se nós adiantarmos o processo, se nós olharmos como Moisés olhou na carne, no humano, na perspectiva humana, de saber que ele era filho da filha de Faraó, que ele era forte, que ele era saudável. Se a gente olha na nossa ótica humana, nós vamos entrar em várias coisas que pode trazer morte. E a morte foi na vida do egípcio. O egípcio morreu, o egípcio foi enterrado. Moisés fez uma coisa certa, porém trouxe morte na vida de um egípcio. E Deus quer realizar o propósito dele na nossa vida sem a gente precisar matar ninguém. A gente não precisa matar ninguém. Eu estou falando no sentido também emocional, eu estou falando no sentido espiritual. Então, é Deus que levanta, é Deus que chama, é Deus que capacita. E Moisés já não queria. Moisés, há 40 anos antes, ele olhou, ele viu a necessidade e falou: eu dou conta de fazer isso aqui. E ele foi pela força dele. Pela força dele, ele não foi aceito pelos seus irmãos hebreus e ele matou um egípcio. Quando chegou o momento que ele estava tão esvaziado dele mesmo que ele havia desistido, porque com certeza Moisés tinha desistido. Mas quando é Deus que chama, Deus capacita. Então, para realizar o propósito de Deus, mais uma vez eu quero dizer aqui, é na força de Deus, é na capacitação de Deus. E eu acredito que a manifestação de Deus para Moisés no meio daquela sarça ardente queimando que não consumia, era como se Deus dissesse: Moisés, eu purifico. O meu fogo não mata, o meu fogo santifica. O meu fogo santifica. E Deus fala: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E eu quero te dizer que o fogo que a gente precisa na nossa vida, eu preciso na minha vida, na minha história, na minha realidade, você precisa na sua vida, é o fogo do Espírito, que queima, que santifica, que amolece, mas que não mata. E muitas vezes a gente tem passado momentos estreitos, para que nós possamos chegar onde Deus quer que a gente chegue, para que a gente possa enxergar o que Deus quer que a gente enxergue, para que a gente pare de ser obstinado e faça as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço. E Deus não quer que a gente faça as coisas na força do nosso braço. Deus não quer que a gente faça as coisas segundo o nosso conhecimento humano. Deus quer que a gente dependa do Espírito Santo, viva na direção do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos submeter em oração e nós precisamos buscar de Deus a direção. Tem um hino da harpa que eu gosto muito, eu acho que é o hino 141, que diz assim: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Quando Moisés foi levantado por Deus para ir lá resgatar o povo do Egito, ele não precisou matar ninguém. Quando ele foi na força dele, ele matou o egípcio. Quando ele foi na força dele, o povo não aceitou o que ele falou, por mais que ele amasse o povo. E é uma característica linda, maravilhosa, que eu vejo em Moisés como líder, é porque ele amava o povo. Ele se colocava na presença de Deus, ele pleiteava diante de Deus pelo povo. Ele falava: Deus não destrói, Deus é seu povo, Deus tenha paciência, Deus tenha compaixão. Sabe? Mas Moisés, ele não foi aceito quando ele foi na força dele, no tempo dele, na percepção humana dele. Deus quer que a gente faça as coisas do jeito dele. E chegou o momento.
Foram 80 anos que Moisés esperou. 80. Para começar a cumprir o propósito para o qual Moisés foi criado. 80 anos, já pensou? Eu tenho só 45. Moisés foi 80. E com 80 anos, Deus fala para ele, Deus se manifesta a ele na árvore pequena, que queimava, mas não consumia. E eu quero te dizer que a luta que você está passando, você não vai te matar. Não vai te matar, vai te purificar. Essa dor que você está passando vai te levar para mais perto de Deus. Tem um texto da Bíblia que diz assim: eu sou aquele que faz a ferida e sou aquele que liga a ferida, que cura a ferida. Então, muitos de nós temos sido feridos pelo próprio Deus, mas para o nosso bem. Porque somos rebeldes, porque somos teimosos, porque Deus manda a gente para uma direção, a gente não obedece. Então, muitas vezes nós temos que ser feridos, mas Ele nos sara. Moisés foi esse homem que ele foi embora, ele fugiu, porque ele quis fazer na força dele muita gente foi prejudicada, teve morte. Mas depois que ele vai na força de Deus, ele não precisa matar ninguém. Pelo contrário, ele se colocava diante de Deus para pedir preservação da vida. Então, quer te dizer, se você tem vivido um ministério, que você tem matado pessoas, você tem sido seletivo com pessoas, você tem desprezado pessoas, você tem sido um instrumento de impedimento que Deus quer que você possa repensar, Moisés, ele é um líder, é um personagem da Bíblia que eu admiro muito, porque havia duas coisas que marcavam muito o caráter de Moisés. Uma delas era o amor que ele tinha pelo povo dele. Irmãos, e nós precisamos de ter amor pelo povo de Deus. Nós não podemos nos colocar como superiores, mas nós precisamos amar o povo de Deus. Nós precisamos. E Moisés amava aquele povo que era rebelde, que era difícil, que era obstinado, que era desobediente, que era murmurador. Moisés amava. E para a gente cuidar de pessoas, nós precisamos disso. E o principal, Moisés, ele buscava a presença de Deus, ele buscava a face de Deus. Ele não abria mão de estar na presença de Deus, de buscar a face do Senhor em espírito e verdade. E nós precisamos disso, buscar a face do Senhor todo dia, todo tempo. Não abrir mão da presença de Deus. E Davi, o rei Davi, ele fala lá no Salmo 51, não afaste-me da tua presença, não retire de mim o teu espírito. O rei Davi, quando ele pecou, ele pede a Deus, ele clama a Deus, Deus, não afaste a tua presença de mim, não retire o teu espírito de mim. A coisa mais importante da nossa vida, gente, é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, nos consolando, exortando, nos edificando. Então eu gostaria de deixar essa palavra nesse dia e, em primeiro lugar, para a minha vida. Como tem estado o meu coração? Esse entendimento que o Espírito Santo de Deus, ele é como fogo. Ele queima, ele purifica, ele santifica, ele não mata, mas ele traz purificação, ele traz vivificação. Ele tira aquilo que não é útil, aquilo que não é proveitoso. E foi assim na vida de Moisés. Aquele deserto, aqueles 40 anos naquele lugar, foi o trabalhar do Espírito de Deus, aquele fogo queimando. Tudo aquilo que não era proveitoso para que Moisés fosse seu libertador, que Deus queria que ele fosse. A ponto de quando Deus o chama, ele fala, Deus, eu não. Eu não, Deus, porque eles não vão me ouvir. Eu não, Deus, porque eu sou gago. Eu não, Deus, chama outro. E Deus chama Moisés, porque Deus é aquele que capacita os incapacitados.
Deus é aquele que chama homens incapacitados e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoa na fraqueza desses homens. Mas nós precisamos chegar nesse lugar de reconhecer diante de Deus que nós não temos as potencialidades, que a nossa potencialidade humana, ela não é suficiente e que nós precisamos ser trabalhados pelo fogo do Espírito, pelo Espírito Santo, para queimar toda nosso eu, nossa altivez, toda a imundícia, toda a escória, tudo aquilo que não agrega para que o propósito de Deus venha se cumprir através de nós. Que Deus possa te abençoar, que Deus me abençoe também. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esta palavra no teu altar. Senhor, não afaste de nós, não retire de nós o teu Espírito e não nos afaste da tua presença. Deus, nós te pedimos amor. Nós pedimos amor, Pai, amor por nós mesmos, amor pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pai, mãe, irmãos, cunhados, cunhadas, pelo povo do rei, da igreja do Senhor Jesus, os irmãos e as irmãs. Nos dá capacidade, Senhor, de fazer as coisas, de aceitar o tempo do Senhor na nossa vida, de não agir precipitadamente. Como a tua palavra diz que não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. Senhor, nos livre de ser precipitado. Nos livra, Deus, de trazer morte espiritual, emocional de pessoas, como Moisés, que era teu servo, ele trouxe uma morte física naquele egípcio. Porque o jeito do Senhor trabalhar é de preservar, é de salvar, é de curar, é de libertar. Deus, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor quer que o ímpio se arrependa, se converta. Nos ajuda, Pai, a não matar. Nos ajuda, Pai, a não matar com a nossa visão, com os nossos conceitos, Pai, com a forma como a gente foi criado. Tem misericórdia de nós. Pai, que haja o trabalhar do teu Espírito em nós, como houve o trabalhar do teu Espírito na vida de Moisés, queimando tudo aquilo que endurecia, tudo aquilo que contaminava, tudo aquilo que não vinha do Senhor, para que ele pudesse, Senhor, ir e cumprir o propósito para o qual o Senhor o preservou com aqueles 80 anos. Deus, abençoa cada pessoa que vai ouvir essa palavra. Abençoa minha vida, Senhor. Me alimenta, me ajuda a obedecer a tua palavra, a elevar os meus olhos, Senhor. A elevar os meus olhos, Senhor. Nos dá amor, Pai. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.